Vamos então dar início à primeira aula do curso de Física 1. Meu nome é Leandro, eu sou coordenador do curso. Como está escrito nessa apresentação do curso que vocês receberam aí, vão haver 7 aulas magnas ao longo do semestre, são em paralelo às aulas de fixação e às aulas de laboratório. Primeiro tem uma correção, uma das aulas magnas está escrito aí que é no dia 15 de maio, e na realidade é 14 de maio, 15 de maio é quinta-feira e não quarta-feira. As aulas magnas serão sempre às quartas-feiras, sempre aqui no auditório, às 8 da manhã, ou às 10, ou às 3 da tarde. Chama a atenção que o horário vai ser rígido, ou seja, a partir quem chegar atrasado não vai poder entrar. Isso vale tanto para as aulas magnas, o movimento aqui vai atrapalhar o que vai acontecer, quanto para as aulas de laboratório e para as aulas de fixação, onde vai haver cobrança de frequência. Para essas aulas de fixação e de laboratório, tem o guia de estudos para a aula de fixação e o guia de laboratório. Esses guias estão nas xerox que existem nos vários blocos por aí, vocês devem ir lá e comprar e ler antes da aula. Cada guia desse cobre o trabalho de um módulo, ou seja, 15 dias, e tem o trabalho que vai ser feito em sala e o trabalho que vai ser feito em casa. Está escrito em vários lugares, é bom ressaltar que espera-se que vocês leiam, entendam e façam as contas todas que está no livro texto do livro texto do curso, e façam pelo menos os exercícios recomendados. Se você for dar uma olhada, vocês vão ver que isso representa um trabalho significativo, eu diria que da ordem de 8 horas por semana em casa. Então é bom vocês terem um programa organizado na semana. Bem, a prova vai ser uma prova única para todo mundo. Como vocês estão vendo aqui, todas as turmas têm a mesma aula magna, a diferença se faz nas aulas de fixação. Essa prova, o dia dessa prova vai ser anunciado na próxima aula magna, daqui a 15 dias. Qualquer dúvida em relação ao curso, a primeira pessoa que vocês devem procurar é o coordenador do curso de vocês, que em princípio está bem informado. Só em segunda instância vocês podem me procurar ou a Secretaria da Física. Essa aula de hoje, como as outras, vai ser dada pelo professor Miguel Gregório. Então ele agora começa a aula. Para as próximas aulas temos que arranjar mais um sistema de som. Muito bem. Como o Leandro explicou, qualquer problema, qualquer dúvida tem com ele. Então, o meu cometido aqui é desenvolver algumas das ideias do curso de Física 1 e para isso nós preparamos algumas experiências. Eu vou mostrar primeiro umas transparências, só para nos situar, para ter um ponto de partida. O que eu vou projetar aí são frases, exemplos, fórmulas. Eu não acredito que vocês precisem tomar nota disso, porque o material que vocês precisam para estudar está no livro texto, no livro de Resnick, e mesmo assim, se alguém desejasse tomar contato com o que vai ser projetado aqui, o disquete está a vosso dispor, um laboratório de ensino didático, onde vocês podem tomá-lo, copiá-lo, observá-lo, enfim. Muito bem, o curso de Física 1, ele é essencialmente todo feito, nós trabalhamos com a mecânica, a Física 1, que nós vamos ver, é o curso de mecânica, por onde nós começamos o estudo da física. A mecânica, a parte da física que estuda o movimento, e quando dizemos estudar o movimento, a gente está sendo bem abrangente, porque realmente exemplos de movimento encontramos em todos os campos, a toda hora, em todos os capítulos, em todo o nosso redor. Enfim, é difícil imaginar, alguma coisa me atinge pessoalmente, eu coloco também aí, mas, por exemplo, enfim,
A gente pode pensar muita coisa quando fala de movimento, né? Mas na verdade o estudo não é que estamos interessados em fazer uma descrição de tudo isso ao mesmo tempo. O estudo, o conhecimento, a compreensão do movimento é importante porque simplesmente nos prepara, que nos permitem fazer uma descrição científica de conceitos como espaço e tempo. São conceitos intuitivos, nós desenvolvemos eles desde o nascer, no nosso crescimento, tomamos noção do espaço que ocupamos, do longe que está o pote da geleia que queremos comer, do longe que fica o fundão, do tempo que passa para as coisas acontecerem. Essas ideias intuitivas, elas são fixadas, são metralizadas, são padronizadas no estudo da mecânica, no estudo do movimento. E espaço e tempo formam, digamos, a base para nós entrarmos e conhecermos o resto do mundo físico, o resto do mundo real. Então o estudo da mecânica não é apenas o começo por sua simplicidade ou pelo fato de que, digamos, é muito mais fácil ver os objetos se mexerem e tirar medidas, mas senão pelo fato de que nos permite aprofundar essas noções de tempo e espaço, como medi-los. Agora, enquanto o movimento é muita coisa, de todos aqueles que eu mostrei, de todos os que poderíamos imaginar, na verdade há um único problema no fundo. Se a gente descasca aquilo, chega e encontra um único problema em todos eles, comum, que é o problema mecânico, o problema que nós temos que resolver. Dadas e conhecidas a posição de uma partícula, só vou me ocupar do movimento de uma partícula, para um dado instante, determinar univocamente a posição e a velocidade desta partícula para um tempo posterior. Esse é o nosso problema. Nós vamos resolver esse problema, tendo esses dados no instante t, poder conhecê-los no instante t'. Para resolver isso, aqui temos um diagrama um pouquinho mais técnico, um eixo do tempo, t', vinculamos posição e velocidade através disso que chama aí as leis da mecânica. Fazer um diagrama ainda mais empolgante, pelo menos do ponto de vista de como nos interessa chamar as coisas. O instante de tempo t, chamado presente, o que chamamos um instante posterior, simplesmente tomamos esse tempo t aqui e acrescentamos esse delta t que está aí, essa letra grega delta. Então nós produzimos o instante posterior a partir do instante inicial, simplesmente fazendo esse acréscimo. Da mesma forma podemos retroceder, ir na contramão do tempo e fazer uma diminuição do tempo. Então esse eixo do tempo, para nós ele está feito sempre com essas marcas, com um instante que chamamos de presente, um instante qualquer, o presente também é arbitrário, mas é a partir deles que vamos para frente ou vamos para trás. Então, a lei da mecânica, a princípio, me liga o que está acontecendo aqui com o que poderia acontecer aqui. Coloquei aqui como uma viagem ao futuro, apenas por uma especulação que eu deixo a curiosidade com vocês. Imaginem que aquelas leis da mecânica, elas fossem de tal maneira que não se interessam do sentido do tempo. Elas funcionam da mesma forma, né? Com o tempo indo na mão, que é com o tempo indo na contramão. Simplesmente, se isso acontecesse, mesmo as leis da mecânica me ligariam presente com passado. É apenas uma especulação sobre a qual espero voltar a ter tempo para continuar conversando. Muito bem, o que são as leis da mecânica? As leis da mecânica é o nosso curso, o nosso semestre. Em princípio, esses são os módulos. De cada um destes assuntos vamos dedicar umas 2 semanas completas, umas quantas aulas para cada um desses assuntos, e esperamos chegar ao final tendo resolvido aquele problema mecânico, pelo menos em parte. O que nos ocupa hoje, o que nos ocupa esta primeira semana, são conceitos de cinemática, ou seja, apenas a descrição do movimento, né? Na próxima aula já tomarei o problema das forças e assim por diante. Ou seja,
seja, a cinemática, que é aquilo que nos ocupa hoje, que eu espero mostrar com os movimentos, é simplesmente a descrição do movimento e, claro, vou me restringir apenas ao movimento em linha reta, ao movimento unidimensional, o mais simples que podemos imaginar em um primeiro momento. Muito bem, aqui vamos colocar uma série de coisas das quais vamos falar no decorrer do tempo. Aqui temos a linha reta sobre a qual acontece o movimento, aqui temos a marca, a partícula está locacionada aqui, essa é a posição marcada pela coordenada da partícula, né? Sempre uma origem escolhida para poder fazer essa medida. Então, a partir do conhecimento da coordenada para todos os instantes de tempo t, definimos a velocidade. Aqui estou colocando coisas estranhas para vocês, limite, C delta t, enfim, são assuntos que talvez chamem a atenção, mas daqui a poucos instantes eu vou fazer umas considerações maiores sobre isso. Mas eu defino a velocidade como deslocamento sobre tempo. Vocês vão ver que isso não é mais que a noção de velocidade que vocês já têm. A aceleração está ligada com a variação da velocidade desta forma, um touro galgada. Na relação entre a velocidade e o espaço, nós temos a relação da aceleração com a velocidade. O instante inicial e o instante final, mais uma vez, são sinônimos de presente e futuro. Vamos tomar, por exemplo, esta noção de velocidade, esta sentença que está aqui, este conjunto de símbolos que estão aí. Bom, antes, deixa eu dizer, a grandeza cinemática que acabei de apresentar é a posição, a velocidade, a aceleração. Elas são medidas conforme são escolhidos os padrões de comprimento, né? Comprimento dividido pelo padrão de tempo, pela unidade de tempo, e comprimento tempo ao quadrado, por ser a variação disto na unidade de tempo. Enfim, tem vários conjuntos de múltiplos ou submúltiplos que a gente utiliza a conveniência. Saber passar de quilômetros por hora para quilômetros por hora, centímetros por segundo, quilômetros por hora para metros por segundo, é uma questão técnica que vocês já conhecem e vão aprimorar ainda mais. Essas grandezas são descompromissadas por completo, são invenções, são definições, só que elas têm um enorme valor porque podemos medi-las experimentalmente. Podemos medi-las experimentalmente. É aí que tem a sua tremenda importância e a sua ligação. Ok, aqui estamos então com o que tinha dito, a velocidade, como eu escrevi anteriormente. Escrevi ela aqui por uma palavra estranha, isso é a abreviatura de limite, né? E o limite dessa expressão, neste caso particular, quando este intervalo de tempo vai a zero. Essa é uma coisa nova, estranha, estou falando de alguma coisa que não conheço, mas essa é a minha intenção, deixá-los um pouco preocupados. Mas de qualquer maneira mantemos para a velocidade o conceito que conhecemos. Velocidade é espaço sobre tempo. Espaço sobre tempo. Ou seja, a noção de velocidade convencional, que nós usamos de forma prática constantemente, espaço dividido tempo, só apenas está escrito de maneira diferente, mas continuamos com a mesma ideia. O que nós vamos fazer é essa tal expressão da velocidade, vamos levá-la a um gráfico em que representamos agora o movimento da partícula, as posições aqui e o tempo aqui. Ou seja, é um gráfico em que a curva que está aqui me representa as posições da partícula, né, no decorrer do tempo. Temos o eixo do tempo, o eixo do espaço e o famoso gráfico xt. Né? Então, a partir dessa definição que eu tinha colocado aí, desse limite, eu vou desenvolver uma representação gráfica desse limite,
Só um instante que precisamos trocar. Muito bem. O que vou fazer agora é tentar mostrar num gráfico, da posição em função do tempo, o que significa aquele limite que eu escrevi anteriormente. Como é que ele está ligado com a velocidade. Muito bem. Essa é uma maneira simples de dizer que essa ordenada que está aqui, essa altura que está aqui, é o valor dessa função para o tempo escolhido. O tempo igual a essa roseta, é apenas para marcar. Mas vamos colocar a questão mais técnica. Temos, no instante t, a posição da partícula x de t, no tempo posterior, a posição da partícula. Coloco as duas juntas para fazer a diferença entre a posição no tempo t mais delta t e a posição no tempo t. Essa diferença está representada por esse tracinho azul aqui. Esse que está aqui é o deslocamento sofrido pela partícula nesse intervalo de tempo aqui. A partícula estava com esta coordenada, neste instante está com esta coordenada. Ela deslocou a diferença. Então, esse que está representado aí é o deslocamento, e está escrito dessa maneira sofisticada que eu tinha colocado anteriormente. Ou seja, o deslocamento é a diferença entre a posição da partícula para o instante futuro menos a posição da partícula para o instante presente, o instante final menos o instante inicial. Final inicial nós não gostávamos, porque a coisa nem começa nem acaba aí. Preferível falar de presente e futuro. Marcamos também este outro segmento aqui, representa, neste eixo, esta representa o intervalo de tempo decorrido. Intervalo de tempo decorrido. O intervalo está escrito aí. Aqui não está feita nenhuma barbaridade algébrica. Este t simplesmente corta com este t, como você já deve estar mentalmente fazendo. Isto é apenas uma identidade. Só coloquei para enfatizar o fato de que é uma diferença de tempos. E vamos definir o que conhecemos como velocidade média. A velocidade média é o deslocamento ocorrido pela partícula dividido o tempo no qual esse deslocamento aconteceu. Só que o deslocamento tem essa expressão e o intervalo de tempo aparece aqui novamente. Ou seja, apenas estamos levando a um conceito conhecido, que é espaço, sobre tempo, escrito de maneira diferente. Só quero ver isso no gráfico. Está aí. Eu tomei este segmento, dividi por este segmento. Neste triângulo que está aqui, a divisão deste segmento por este segmento tem alguma coisa a ver com a inclinação dessa reta que está aí. Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Eu boto uma lente de aumento. Então, nós temos aqui o deslocamento, aqui temos o intervalo de tempo, a divisão dessas duas grandezas me dá o coeficiente angular dessa reta, isto é, me dá a inclinação desta reta secante. Secante corta a curva x de t em 2 pontos. Então, a velocidade média está representada pela inclinação desta reta. Ou seja, a velocidade média está representada pela inclinação. Inclinação está ligada à tangente. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Não vamos tomar valores de delta t mais pequenos, apenas cada vez menores. Tá? O mais pequenos o computador é importado e ainda não conseguiu traduzir todos os software. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o intervalo de tempo que nós consideramos é cada vez mais pequeno, cada vez menor. Então, vamos tomando valores menores, cada vez menores, cada vez menores. Tá? E vamos elevar este ponto F sobre este ponto Y. Isso é que nós chamamos de fazer o limite para delta t que vai a zero. Isto é, fazer o limite para delta t que vai a zero significa ir tomando valores desta ordenada cada vez mais próximos dele. Muito bem. Então aí eu coloco 2 instantes desse limite para um determinado valor, está aqui, para um valor menor está aqui, vamos tomando valores cada vez menores,
e atingimos o limite em que o ΔT chegou a seu valor zero, o F ficou em cima do I, e estamos no instante T com aquela reta tendo parado numa tangente com essa inclinação aí. Então aí dizemos que atingimos o limite. Vamos observar de novo isso com um pouquinho de cuidado. Então, esta reta tangente, ela sempre manteve nos instantes finais, né? Nos instantes finais nós podemos imaginar o seguinte: a velocidade, chamo agora de velocidade instantânea, que é uma velocidade na qual trouxemos o futuro a coincidir com o presente, fizemos um intervalo de tempo limitar a zero. Essa velocidade instantânea está representada pela inclinação desta reta tangente à curva de x de t. Ou seja, estabelecemos essa é uma comparação com a velocidade média, que também está representada pela inclinação, não da tangente, sino desta reta secante. Mas a velocidade instantânea está representada no gráfico xt pela inclinação da reta tangente. Ou seja, vocês podem apreciar que essas retas têm inclinações diferentes, o que me diz que a velocidade em cada um desses instantes é diferente, ela está mudando continuamente. O fato da inclinação estar mudando de um instante para outro me diz que a velocidade está mudando em todo instante. Isto é, eu consegui uma maneira de, dado x em função de t para todo t, descobrir qual é a velocidade. Como aquele limite que eu tinha escrito antes também vale para a consideração da velocidade e aceleração, a mesma discussão é válida se a gente utiliza o gráfico velocidade e tempo para obter que a inclinação deste gráfico representa a aceleração. Mas eu volto sobre isto daqui a pouco. Só me deixa mostrar um esquema. Nós temos aqui um gráfico qualquer, xt, temos aqui em vermelho o gráfico, em vários lugares eu mostrei em azul a tangente, essa curva. Quer dizer que se a gente toma esta inclinação, está tirando a velocidade para este instante. Se a gente toma a inclinação é sempre referente, medida a este eixo, ou seja, é o ângulo que isto forma com este eixo aqui. Então, se a gente toma esta inclinação, tem uma ideia da velocidade neste ponto. Por exemplo, neste ponto aqui, que eu já me desenho em azul, essa tal inclinação é simplesmente zero, tá? E no gráfico da velocidade está representada pelo zero da velocidade. Tá? O z está representada pelo zero aqui. Da mesma forma, podemos tomar as inclinações da curva da velocidade e construímos a aceleração, onde a velocidade tem uma tangente paralela ao eixo de t, que seria este ponto P, nós sabemos que aí a aceleração vale zero, e assim vai. Ou seja, temos um retrato, fiel do movimento. Nós podemos, a partir do conhecimento de x para todos os valores de t, construir a velocidade e a partir daí construir a aceleração. Isso seria um caminho para resolver. Também temos condições de resolver o problema inverso. Conhecido a aceleração para todos os instantes, podemos calcular a velocidade e depois calcular x. Resolvemos o problema cinemático à inversa. Vocês vão praticar isso tudo e vão fazê-lo para um lado e para outro. Agora, aquele limite, simplesmente eu fiz um exemplo algébrico para que a coisa não fique tão acadêmica, né? Não fique tão acadêmica. Esse cálculo efetivo funciona assim. Tomemos como exemplo essa função. Estamos dizendo que calculamos a posição para esse instante futuro, t mais ΔT. Então, basta inserir onde tem a variável t e inserir o instante futuro. Aí depois calculamos o deslocamento. Deslocamento acontecido entre este instante e este instante. Ou seja, a diferença entre isto e isto. Aqui está a diferença. Agora, aqui se procede com a álgebra comum. Fazemos a matemática que conhecemos. Simplesmente se abre o quadrado, se bota, simplifica, etc. Se trabalha da maneira que se possa trabalhar. E calculamos agora a velocidade média. A velocidade média é dividir o deslocamento, tá, pelo intervalo de tempo
no qual esse deslocamento aconteceu. Se eu fizer essa divisão, resulta essa expressão que está aqui. Agora estou pronto para tomar o meu limite. Agora estou pronto para fazer este ΔT assumir valores cada vez mais pequenos, até chegar ao limite. Só que da simples inspeção desta expressão, eu vejo que o valor menor que eu posso colocar aqui, o limite em si, que seria exatamente zero, é um valor que não apresenta nenhuma dificuldade. Então, simplesmente tomo ΔT, valores cada vez menores, zero está bom, que é o menor valor, e o limite foi atingido. Ou seja, a velocidade correspondente a este movimento está estampada aqui, foi obtida pelo processo de limite. Essa é a velocidade instantânea, válida para todos os instantes de tempo. É apenas um exemplo. Garanto a vocês que devem ser umas 5 a 6 dúzias de exemplos que vocês vão fazer no decorrer das aulas e vão se familiarizar com esse tipo de cálculo rapidamente. Muito bem, o que eu tenho agora para... Temos que fazer uma pequena troca. Muito bem, supostamente esta aula não devia desenvolver tantos conceitos teóricos, não deveria ter tanta discussão, mas é a primeira, e então eu estou precisando apenas encontrar algumas palavras em comum. Eu estou precisando começar de algum lugar para que possamos nos entender. O que vamos fazer agora é tomar alguns exemplos de movimentos em uma dimensão. Não sei se precisa apagar essa luz aí. Vamos a tomar alguns exemplos de movimentos em uma dimensão. É claro, temos o mais simples conhecido, hiper conhecido de vocês, o movimento retilíneo e uniforme, o movimento uniformemente variado, com a sua máxima expressão, a queda livre, movimento harmônico simples, movimento no meio viscoso. Sim, são movimentos que nós podemos tratá-los rapidamente. O MUR e o MOVE, que são esses dois aqui conhecidos de vocês, eu vou mostrá-los em diferentes manifestações, e para resolver o movimento harmônico, o movimento no meio viscoso, este movimento aqui, devemos esperar pelo menos umas 3 a 4 semanas para ter ferramentas. Eu vou mostrar esses movimentos acontecendo na realidade, eu vou realizar esses movimentos aqui no quadro, apenas que eu chamei um colaborador para realizar esses movimentos de forma animada. Quer dizer, fez uma animação por computador e, digamos, o menor cachê que conseguimos foi da artista Filomena aqui, e ela vai realizar um movimento uniforme e retilíneo. Aquele relógio dispara a cada segundo, e a Filomena vai incansavelmente avançando. Houve alguma alteração aí nesse... Ela avança sempre a mesma distância a cada segundo, a característica do movimento uniforme retilíneo. Então, quando graficamos o espaço percorrido em função do tempo, encontramos essa linha reta aqui. Então, no movimento uniforme retilíneo, quando graficamos o espaço percorrido, encontramos esta lei linear no tempo, esta reta que está aqui, nós representamos os pontos. A velocidade é uma constante nesse movimento, está representada aqui por esta linha de pontinhos amarelos. É um movimento que acontece com a aceleração no... Insisto mais uma vez, vocês partem daqui e dão a volta e chegam aqui, ou partem daqui e dão a volta e chegam aqui. Nós podemos ir e voltar com essas três variáveis aqui. Muito bem, esse movimento é o mais simples, é o mais batalhado, todo mundo tem uma noção clara, já fez centenas de contas com isso, se preparou no colégio para o vestibular. É um movimento realmente elementar, aquele que nós podemos imaginar como primário. Apenas que é um dos mais complexos para serem realizados. Nós trouxemos aqui
a parafernália necessária para mostrar como é que esse movimento funciona. A Filomena fica dispensada porque ela vai se dedicar, vai subir no prédio agora e depois ela vem aí para fazer nossa escolha. Tá? Muito bem. Luz. Então, estava dizendo, nós temos aqui este aparelho, este é um trilho de ar, né? Este é um perfil de alumínio, tem uns microfurinhos aqui, a partícula, neste caso, está aqui. Então, isto mexe em cima de um colchão de ar. E é da maneira com que conseguimos realizar esse movimento extraordinariamente simples. Mas avalie, é necessário esta máquina, é necessário um soplador e 2 tempos experimentais para realizar o movimento uniforme recebido. O que nós vamos fazer é o seguinte: vamos dar um impulso a esse móvel e vamos verificar que efetivamente o movimento é uniforme. Como? Vamos detectar o tempo de passagem neste detector aqui, nesta ponte, e aqui. Tá. O tempo de passagem que nós vamos ver lá no quadro projetado é o tempo que demora este carrinho em passar por aqui. Ou seja, ele começa a contar quando o carrinho entra e acaba de contar quando o carrinho sai por aí. Eu simplesmente vou fazer a primeira medição. Está aí. Então, essas medidas em segundos é o tempo que demorou o carrinho em passar. Nós vamos fazer em 2 ou 3 situações. Por exemplo, aqui vocês têm 1.2 e 1.3 segundos. Ele vai mexer com essa mais rápido, mais lento, o tempo diminuiu, mas estamos com uma coincidência aqui. Esses números parecem diferentes, mas na verdade não. Você vê que para movimentos maiores a coincidência é melhor ainda. Só que esses números é evidente que são medidas realistas, essa é uma medida real, do mundo real. Nunca vamos obter 2 números exatamente iguais em todas as suas casas decimais. Isso só existe na teoria, só existe na matemática, só existe no papel. Mas numa medida experimental aparecem diferenças porque os instrumentos têm a sua precisão. Eles medem com uma certa precisão e os números depois eles são analisados dentro dessa precisão. Então a coincidência neste caso nós consideramos muito boa. Essa diferença que está aí, veja que está na casa do milésimo. Muito bem, só que mais uma vez insisto, esse trilho de ar é um instrumento que vocês vão utilizar longamente na parte experimental do curso, vão realizar várias medidas, não vão realizar medidas com este dispositivo. Este dispositivo é apenas demonstrativo. Vocês vão fazer medidas mais tipo medir X, medir T e medir X por T. Esse é o tipo de medida que vocês vão fazer. Tá bom? Nós vamos voltar ao carrinho de ar, está aqui apresentado, os laboratórios estão povoados desta máquina para vocês trabalharem com ela a partir de amanhã para algumas turmas. Tudo bem. Agora, tem uma outra medida que eu quero fazer, antes de entrar a ver o movimento uniformemente variado. Luz. Algum comentário, alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Escreva a pergunta.
tem alguns detalhes que eu esqueci de dizer. Aqui nós fizemos apenas a medida do tempo de passagem, né? Desculpa, eu esqueci isso, né? Nós fizemos a medida do tempo de passagem. Ou seja, o que foi retratado lá no quadro é o famoso delta T, que eu estava colocando lá, o intervalo de tempo. O delta X é simplesmente o tamanho desse carrinho. Tá? É como se uma partícula tivesse se deslocado daqui até aqui, né? No tempo marcado por esse registrador. Ou seja, se nós quisermos calcular as velocidades e vocês anotaram o tempo, precisamos do tamanho do carrinho. Temos uma régua aqui para medir, ele mede 25 centímetros. Dividindo esses 25 centímetros pelo tempo medido, vocês têm a velocidade que esse carrinho tem aí. Espaço sobre tempo. Né? Muito bem. Como eu estava dizendo, tem uma medida que nós podemos fazer de todos vocês. É um dado que precisamos, um dado adicional, para completar a ficha estudantil. Esse medidor funciona da seguinte forma. Aqui com... Você quer soltar? Ele agora não quer segurar. Olha, a coisa funciona assim. Vocês ficam assim, atento. Olha aqui, não olha para os olhos dele. Tá? É uma medida feita entre dois. Tá? Então ele solta, eu pego. Aqui tem uma escala. Esses números que estão escritos aqui são milissegundos. O que estamos medindo aqui é o tempo de reação, ou seja, em que tempo eu consigo reagir e pegar a vareta. Tá? É importante. A carteira de motorista vai ter esse número a partir do mês que vem. Mas vamos medir para vocês. Vocês façam essa medida. Tá? Agora não vale distrair o parceiro, não vale dizer assim, olha lá! Tá? Meça, anotem, a discussão dessa escala será feita na aula de fixação. Por que essa escala tem esse tamanho? Que números são esses? Não vai pegar a parada. Essa varetinha vocês a devolvem depois, por favor. Nós precisamos dela.
como isto funciona vai ser feito na aula de sensação. Vocês vão calcular estas distâncias exatamente, vão poder calcular outros tempos, tá? Para fazer uma escala mais cheia. Ó, o recorde do dia de hoje foi 100 milissegundos. A gente já pegou aqui várias vezes. Tá? Então esses que caçam moca com a mão assim. Passou 3 pauzinhos nesse aí, eu não consegui. Muito bem. Bom, vamos continuar com os exemplos. Outro exemplo que eu tenho no movimento conhecido, tratado, é o movimento uniformemente variado, é a queda livre. Um movimento que tem toda uma história, não estou fazendo justiça, provavelmente, é toda a história dele, mas vamos colocá-lo como um exemplo importante e vamos, no slide anterior a Filomena estava pronta já para fazer a sua viagem na queda livre. Então ela vai agora, realmente está preparada para fazê-lo. E a característica do movimento uniformemente variado, vocês veem a escala, está marcada também de a 1 segundo. Ela, apenas que as distâncias percorridas a cada segundo não são as mesmas. É uma queda livre com escalas, né? Alguma coisa aconteceu e deixou esse computador atrasado no tempo. Então eu tenho feito aqui a posição, né? Essas distâncias estão representadas para cada segundo. A posição é esta curva que está aqui, que é uma parábola, conhecida também de vocês. Também representei a velocidade. Apenas para mostrar, digamos, a rapidez do movimento, nosso conceito, nos primeiros 3 segundos, desce 45 metros e atinge uma velocidade de 108 km por hora. Mas vamos simplesmente observar mais uma vez o movimento agora mais. Muito bem. As expressões para o movimento uniformemente variado ganham essa característica, o tempo aparece ao quadrado, essa é a expressão daquela curva que eu mostrei para a posição, a velocidade varia uniformemente, isso que dá o nome ao movimento, e a aceleração é uma constante, neste caso particular de queda livre, é a aceleração da gravidade, que nós aproveitamos totalmente. Os gráficos estão aqui feitos por separado, a posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo. Em cada altura dessa representa a tangente à curva anterior. E como a tangente a esta é constante, você vê que a aceleração é uma constante, a inclinação da velocidade. Agora, o movimento em queda, aqui estão os gráficos feitos os três juntos. Como estamos dizendo, se a gente vai tomando as inclinações a esta curva, se toma as tangentes e vai medindo as inclinações, elas caem sobre este gráfico. Ou seja, a inclinação é 0 aqui, aqui está, e ela vai aumentando, né? Vai aumentando à medida que o tempo vai passando. A velocidade cresce uniformemente, cresce linearmente no tempo, a coordenada cresce quadraticamente no tempo, e isso é produto de termos uma aceleração constante. Agora, a reprodução da queda livre tem um empecilho, porque a aceleração da gravidade, esse é um número médio, uma média, era uma aceleração enorme. Para observar a queda livre, na verdade, estamos com dificuldade. Então, podemos ver no trilho de ar, podemos ver nesta máquina de Atwood, esse é o nome da maquineta que vou mostrar lá, podemos fazer um movimento uniformemente variado com acelerações bem menores que a da gravidade, para realmente observar o movimento, fazer medidas, determinar as suas curvas que eu mostrei agora. Tá? Isso eu vou mostrá-lo agora também. Vou mostrá-lo agora. Vou fazer primeiro para vocês a já de máquina de água, que simplesmente um
um dispositivo. Tá? Essa a chamada máquina de Adler está aqui, muito simples, é uma roda, tem duas massas idênticas, ou seja, é um perfeito balanço que nós temos aqui. Então, dependendo do valor desses pesos e da diferença entre eles, tá? É que nós provocamos um movimento uniformemente variado com uma aceleração escolhida à vontade. Basta colocar valores para essas massas e basta colocar uma diferença nessas massas. Nós podemos provocar uma queda livre com uma aceleração que não seja conveniente, que seja apropriada para fazer o estudo com essa aceleração é muito pequena. Esse movimento que observam da massa descendo é queda livre também. Apenas que a aceleração é a aceleração da gravidade dividido 20. Isso foi calculado pelo valor dessas massas. Vocês vão calcular isso, claro. Isso só estou mostrando, só estou induzindo. Vocês vão se acostumar a desenhar essa roda, fazer essas cordinhas, vão calcular a tensão nessa corda, a velocidade dessa roda, a diferença de massa, a aceleração desse bichinho, a aceleração daquele bichinho, depois quando aqui tiver uma força puxando para cima, depois quando isso estiver tremendo na superfície de um barco. Quer dizer, vai ter a oportunidade de trabalhar muito com a máquina de Adler. Eu estou usando ela agora apenas para mostrar o movimento uniformemente variado com uma aceleração bem pequena. Se a gente for fazer medidas, apenas disparando um cronômetro, tá? Medindo distâncias, certamente é muito mais fácil fazê-lo neste dispositivo que soltando apenas uma pedra e pretendendo medir. Essa é uma que estou mostrando para vocês, porque no laboratório vocês vão trabalhar mais uma vez com trilho de ar, também vão provocar esse movimento uniformemente variado, simplesmente montando esse dispositivo. Mais uma vez o trilho, temos um peso aqui, então o valor de peso, massa, quando chegar a hora, com essa que está aqui, me determina também uma aceleração de descida, que é a mesma aceleração de corrida disso aqui, o fio é inextensível, então a mesma velocidade deste ponto é igual a deste. Tá? E vamos simplesmente colocar em funcionamento o trilho. Vamos medir mais uma vez o tempo de passagem aqui, o tempo de passagem aqui. Se o que estamos dizendo é verdade, o que temos a fazer agora? Nada. Então na tela vai aparecer o tempo de passagem nesta marca e o tempo de passagem na outra. Tá? Aí vocês veem que nós estamos agora considerando dois tempos que diferem na precisão do instrumento. São dois tempos essencialmente diferentes. Aí certamente estamos com tempos de passagem bem menores, ele demora muito mais aqui que aqui. A velocidade aqui é menor que a velocidade aqui, porque o movimento é acelerado. Faz mais uma vez. Então, esta experiência que nós estamos fazendo faz parte do currículo, vocês vão trabalhar com ela também de forma bastante intensa, fazer medidas, a medida da posição do bichinho será feita, o dispositivo para medir a posição, medir o tempo, e aquelas curvas que eu mostrei vão ser feitas por vocês, vão fazer também um estudo da precisão com que essa medida é feita, um estudo do erro, etc. Bom, enquanto a mostrar algum outro movimento unidimensional, eu estou com limitações neste momento, só vou mostrar uma montagem para explicar, para apenas explicar o movimento, por exemplo, tipo no meio viscoso, como eu comentei, seria
seria o movimento do paraquedista. Isto é, fora esses dois movimentos aqui, deixa eu mostrar uma que a Filomena gosta de fazer. Desliga um pouquinho, apaga. Ela pegou paraquedas e digamos, a gráfica feita com linhas vermelhas representa a velocidade do paraquedas, ou seja, uma velocidade que ela cresce muito no início, depois vai diminuindo até chegar ao ponto seguro. Então a velocidade, agora que perdi a possibilidade de... Então a velocidade nesse caso é uma velocidade que está representada por esta curva, não é mais uma linha reta. Vou tentar voltar ao slide anterior, deixa eu ver se eu consigo. Por exemplo, aqui tem representado a velocidade do paraquedas, tá? Em cambio aqui tem representado para contrastar o que seria a velocidade em queda livre. Observem como a velocidade cresce linearmente, enquanto que a velocidade do paraquedas ela vai parando e na verdade ela se aproxima de uma velocidade terminal. É uma velocidade que não supera, tá? Ela atinge essa velocidade após um tempo muito longo. Então a queda que eu chamo não livre, caso, a queda no meio viscoso, como é o ar, atinge uma velocidade terminal. Na queda livre, claramente, é uma idealização, né? A velocidade não para, ela vai crescendo à medida que o tempo passa. Essa velocidade terminal, evidentemente, existe para todo movimento realizado no ar, no meio viscoso. Existe, por exemplo, se o paraquedista ele pula do avião e não abre o paraquedas, ele não vai fazer uma queda livre, ele vai fazer isto. Ele vai fazer este movimento também, que ele não está em queda livre, está em queda em um espaço no meio viscoso. Apenas que a velocidade terminal dele é enorme, está lá para cima. É de vários quilômetros por hora. Tá? Quando ele abre o paraquedas, ele também faz este tipo de mudança na velocidade, mas a velocidade terminal toma valores razoáveis, 5, 6 metros por segundo. Ele bate no chão a 20 km por hora, 15 km por hora. Mas a velocidade terminal é típica de todo movimento viscoso. A queda livre é realmente uma aproximação, uma idealização. Mas nos primeiros primórdios do movimento ele se confunde. Tá? Tudo bem, como que se resolve este problema da queda livre? Vocês veem que eu estou falando da velocidade em função do tempo, eu não falei para nada do espaço. O espaço, no caso do paraquedas, é intrascendente. A gente pode calculá-lo, mas não tem importância nenhuma. O mais importante aqui é a velocidade. Então, digamos, para mostrar a vocês um movimento unidimensional que não tem nenhuma das características anteriormente descritas, tem aqui esse tipo de movimento, tipo paraquedas. A velocidade muda desta forma, se aproxima de uma velocidade terminal, e a aceleração ela começa num valor alto, digamos, seria a aceleração da gravidade, e ela vai diminuindo. O fato de que ela diminui e vai para zero é que me leva a uma velocidade constante. Tá? Isso acontece, tá? Porque no meio viscoso, no ar, por exemplo, existe um acoplamento entre a aceleração e a velocidade que tem esta forma. Esta maneira que nós conseguimos fazer uma aceleração variável, né, que está acoplada com a velocidade desta forma. Quem faz este acoplamento, obviamente, é o atrito com o ar, o famoso atrito com o ar que a gente expressa, é que é responsável por essa ligação. E esta ligação é que faz a velocidade tomar essa forma e a aceleração tomar essa forma. Tá? Muito bem, nós temos um exercício preparado, vocês vão partindo desta expressão, dando o valor inicial Z pulando do avião com velocidade zero, com alguns parâmetros aqui, numericamente resolvemos ele e vamos fazer numericamente estes gráficos, um exercício proposto para a segunda aula de fixação.
Este exemplo eu trouxe aqui porque na próxima aula, que é a aula sobre dinâmica, a aula sobre forças, eu vou mostrar, eu vou falar do paraquedas, eu vou trazer uma máquina e vamos mostrar o que faz o ar para construir esta constante K que me liga a aceleração com a velocidade. O tamanho do paraquedas evidentemente define o valor dessa constante. Bom, voltamos a... Vou querer sair deste... Por um minutinho. Não consigo, né? Vamos ao próximo aqui. Perfeito. Mas esse é o movimento, digamos, este movimento foi trazido aqui. Estou tentando mostrar a vocês que vocês estudaram muitos anos o movimento uniforme retilíneo, estudaram muitos anos o movimento uniformemente variado, fizeram um esforço enorme, trabalharam mesmo para chegar até aqui, está no fundão, e começamos falando do movimento uniforme retilíneo, movimento uniformemente variado. Aparentemente estamos nos repetindo, estamos sem argumentos. Não é isso. Se vocês fossem se fossem à escola de medicina, estivessem iniciando o curso de medicina, o professor começaria dizendo de anatomia, o corpo humano é dividido em duas extremidades superiores e duas inferiores, que todos sabemos. Mas ele tomaria um ponto de contato com coisas conhecidas. Essa área de contato com coisas conhecidas, para nós, no estudo do movimento, são o famoso MUR, movimento uniforme retilíneo, e o MUR, que é o movimento uniformemente variado. Mas o paraquedas, por exemplo, já é de uma sofisticação superior e precisa tratamento especial. Nós não vamos parar aí, claro, vamos estudar muitos outros movimentos. Agora eu quero fazer alguns comentários sobre o movimento em duas dimensões, sair da linha reta, digamos, descrever movimentos em mais de uma dimensão. Aí o problema nós entramos numa problemática diferente. Por exemplo, aí eu estou representando, esse gráfico é um gráfico espacial. Aqui tem uma coordenada x, a coordenada y, e estes pontos são os pontos da trajetória, são os pontos que a partícula ocupou. Esse para um instante, esse para outro instante, esse para outro instante, etc. Mas são os pontos reais do espaço físico. Não é um gráfico espaço-temporal. Este não é eixo do tempo. A trajetória passa a ser uma curva. Nós temos duas curvas para mostrar com tranquilidade. Né? Por exemplo, o movimento circular. Vocês imaginem esta partícula aqui, tá? O movimento dela, a trajetória é um círculo. Tá? Se vocês imaginam aqueles eixos x, y aqui, o movimento dela é curvilíneo. Tá? Aqui nós vamos fazer a parábola, o movimento parabólico. Tá? Mas deixa voltar a colocar alguns dos probleminhas. Tá? Então eu tenho que fixar a posição da partícula utilizando dois números. Né? A partícula está colocada em algum ponto do plano, eu preciso me referenciar a esses eixos e dar dois números para esses dois números, os transformo num vetor, né? Ligo com a origem este vetor que está aqui, que é completamente equivalente. Ou utilizo este par de números casados, devidamente casados, né? Um com o outro, ou utilizo o vetor. A informação é a mesma. O vetor significa dois números também. Ele tem módulo e direção. Ou utilizo o vetor, ou utilizo os dois números. Mas não tem outra alternativa. Isso não é uma invenção, é um fato. O descrevo disto, ou descrevo desta forma. É porque simplesmente estou trabalhando num espaço em que, para posicionar a partícula, preciso dar toda essa informação. Então, os vetores aparecem não para complicar a vida de ninguém, não para nos perturbar, mas porque são uma absoluta necessidade. A grandeza,
a posição da partícula se transforma numa grandeza vetorial. Ela tem direção, né, e módulo, ela se transforma numa grandeza vetorial. Aí esse vetor que está aqui é um vetor muito especial, chamamos de vetor posição. Por exemplo, para um instante T, o vetor posição é esse que está aqui. Para um instante posterior, o vetor posição seria esse que está aqui. Se eu junto o futuro com o presente, como já fizemos antes, eu consigo aqui o deslocamento do instante t, no instante t mais delta t, acontece nesta direção e com esta distância, com este módulo. Este é o vetor de deslocamento, que é a diferença desses dois vetorzinhos de posição. Isto não é a primeira vez que vocês vão ouvir falar disso e não é a primeira vez que vão ter contato com isso. Realmente estamos em toda uma aula de fixação dedicada a vetores e depois a cinemática vetorial também será feita com todo o detalhamento. Eu só estou apenas colocando o problema apenas para fechar um par de experiências que mostram. Mas então, se o deslocamento é essa a minha velocidade, que é deslocamento, dividido o intervalo de tempo em que acontece, se transforma numa grandeza vetorial. Este que está aqui, que é o deslocamento da partícula, é uma grandeza vetorial. O tempo é uma grandeza escalar. A combinação destes dois me provoca um vetor, que é o vetor velocidade. Ele é feito justamente pelo mesmo mecanismo de limite que eu tinha comentado antes, e nos encontramos com que aquele vetor de deslocamento no limite que se junta naquele instante de tempo com este aqui, me dá na direção da tangente. Então, no movimento curvilíneo, a velocidade vetorial é um vetor que tem a direção da tangente, a trajetória. Quer dizer, estamos sempre na tangente, só que neste caso particular é tangente à trajetória. Esta é a trajetória da partícula e essa é a velocidade vetorial. Ou seja, se nós... a velocidade azul. Se nós, por exemplo, imaginarmos que a trajetória é este círculo que está aqui, nós teríamos a velocidade, né? A velocidade tem a direção da tangente. Imaginando o círculo aqui, imaginando essa velocidade bem colocada aí, ela é em todo instante tangente à trajetória. Então isso nos coloca vários outros problemas, por exemplo, a respeito da aceleração. Porque um vetor, mesmo tendo o mesmo módulo, um vetor em uma direção e em uma direção diferente, são vetores diferentes. Assim que realmente, neste movimento, por exemplo, nós temos que adscrever ao movimento uma aceleração produto da mudança de direção deste vetor. Essa aceleração radial ou centrípeta, da qual já vamos encontrar as suas expressões. Mas... no movimento circular temos a tangente aqui, e agora vou mostrar com sorte, né? Se eu encontrar meu guarda-chuva e a minha capa de chuva, a gente vai mostrar o famoso disparo do projétil. Vamos ligar? O outro movimento em duas dimensões que vocês conhecem muito bem. Pode ligar. Está feito aqui com simplesmente uma bomba que puxa esse vinho forte. Então, isso vai caminhar. Pode até travar aqui. Muito bem, eu tenho como mudar a velocidade inicial. Mas essa é a trajetória, neste caso, essa parábola. Em qualquer instante, se for considerar a velocidade, não consigo desenhar a velocidade dessa maneira.
A velocidade. A velocidade tangente em todo instante. Né? Tangente em todo instante, essa trajetória. Vocês têm o famoso alcance e a distância que ela viaja para uma dada velocidade inicial. Se a gente aumenta a velocidade inicial, tem um alcance maior, uma altura maior. Diminuindo a velocidade inicial, temos a mesma parábola, mas com um alcance menor e uma altura. A outra jogada que todos conhecemos é que o alcance máximo para um determinado ângulo, 45 graus, tá? Se a gente toma um ângulo diferente de 45 graus, o alcance é menor, sem mudar as outras condições. Tá? Digamos, o alcance máximo deveria ser marcado aí, provavelmente aí. Mas esse é o tipo de movimento que também temos condições de estudá-lo profundamente, descrevendo todos os seus parâmetros. O tempo de voo no ar, a altura máxima atingida aqui, o alcance atingido. É um movimento também conhecido de vocês, que nós vamos usar mais uma vez como laboratório. Quer dizer, esses movimentos são simplesmente laboratório conhecidos para nós fazermos contato e poder partir para... Bom, os movimentos bidimensionais que já mostrei, o movimento circular, o movimento de projetos que eu tentei reproduzir aí, com o vinho do corpo, mas o movimento no plano em geral. Precisamos realmente estudar o movimento no plano em geral, precisamos de algumas ferramentas de cálculo, algumas discussões sobre a aceleração que eu mencionei anteriormente. Perfeito. Agora, o último assunto que eu quero mencionar é o seguinte, é a respeito de movimento relativo. E isso simplesmente vamos ver um par de filmes aí, explicar, mostrar apenas algum comentário, alguma pergunta, alguém gostaria de se manifestar? Dizer alguma coisa? Alguém gostaria de fazer alguma dessas experiências? Não precisa fazê-lo agora. Essas máquinas todas estão à vossa disposição no LADIF, Laboratório Didático de Física, sala A418. Eles estão permanentemente montados, vocês podem ir lá e fazer essas experiências. Além do mais, lá tem vídeos muito bonitos, e vocês podem passar uma tarde agradável, se divertir mexendo com física, tem aparelhos, videocassete, vídeos, etc. Pessoal especializado que pode orientá-los. Vindo do ladinho, eu escolhi dois grupos para mostrar a questão ligada ao movimento relativo. O movimento relativo é uma longa história, também tem uma introdução, tem um meio, tem um fim, e nós precisaríamos estar um bom tempo discutindo sobre ele, mas faz parte de uma das aulas de fixação quase completamente dedicada ao movimento relativo, de como adicionar velocidade, definir velocidade relativa. Eu apenas trouxe um par de filmes, não muito fantásticos, não muito extraordinários, mas que mostram algumas questões ligadas a como a escolha de referencial para descrever um movimento pode mudar completamente o aspecto do movimento. Quer dizer, a descrição pode ficar totalmente alterada se uma escolhe um ou outro referencial. Vamos tentar ver esses minutinho. O filme é da época do cinema mudo, mas... Quer dizer, o fenômeno físico é a colisão desses dois blocos. Só que está chamando de evento A, evento B, a processos aparentemente diferentes. Tem um evento C. Perfeito. Então vocês viram aparentemente três processos diferentes. Acontece que eles são um único processo.
uma única colisão pista desses referenciais diferentes. Somente isso. Ele vai colocar aqui uma câmera que vai fazer a filmagem da colisão no primeiro caso, né? Pero, no primeiro caso, vocês veem que o algo está fixo, o projétil vem aqui e ele simplesmente troca a velocidade. A câmera está fixa. No segundo caso do evento B, a câmera viaja com o projétil e continua. Como vocês veem, novamente o evento B foi possível, feito em câmera lenta. Aí ele bate, mas a câmera continua viajando com ele aqui. Mas o aspecto do processo é que muda por completo. E no terceiro evento, a câmera também filma em movimento, só que ela escolhe um ponto muito especial que se situa entre essas duas, chamada centro de massa. Essa câmera vai com uma velocidade bem específica, coincide na condição com aqueles dois, e depois continua viajando com essa velocidade. Ela sempre está em movimento com velocidade constante. E é uma demonstração. Então, visto pela câmera, parecem as duas partículas se movimentarem e fazerem. Agora, simplesmente para fixar ideias, coloca um referencial fixo no laboratório. O referencial é esse senhor, está aí. Tá? Então, no evento a câmera está fixa a respeito dele. Ele é um referencial e a câmera está nessa referencial. No segundo evento, B, a câmera se mexe com isto, tá? Vocês veem que a câmera continua. É um outro referencial. Este senhor e a câmera são dois referenciais diferentes. No terceiro evento, mais uma vez, a câmera se movimenta, o laboratório está fixo aqui, então a câmera se movimenta aqui, no ponto de contato, e ela continua aí. Não está nem sobre este, nem sobre o outro, só coincide com os dois na hora de se bater. Isso se chama referencial centro de massa. Vamos voltar a falar sobre isso em outra oportunidade. Então, o filme tem a virtude de demonstrar como o mesmo processo pode aparecer completamente diferente quando focalizado de diferentes referenciais. Este outro filme aqui mostra um problema que folcloricamente aterroriza todo mundo, que é o famoso problema de seja um rio em que as águas se movimentam com uma velocidade, um bote cruza para aqui, cruza para lá, calcular o tempo. Enfim, vai mostrar uma questão ligada ao movimento relativo. Tem aqui essas duas marcas, pode colocar, essas duas marcas indicam o referencial ligado à Terra. Tá? Então são jogadas essas duas pedrinhas aí, flutuando, para mostrar a velocidade da água. Essa é a velocidade da água que eu represento com essa seta azul. Vocês viram que aquelas duas marquinhas elas viajam juntas. Então aqui o operador coloca a velocidade do barco a respeito da água neste valor laranja, mas a água tem uma velocidade em sentido contrário desta forma. A velocidade resultante é este pedacinho que está aqui para cima. Ou seja, os vetores se sustraem. A velocidade do barco a respeito da água menos a velocidade da água a respeito da Terra. Chegando a uma velocidade do barco a respeito da Terra pequena, como vocês veem aí. Pequena comparada com o que ele vai fazer agora, é claro. Você já está imaginando que ele agora vai tomar a velocidade do barco a respeito da água, mais a velocidade da água. Vou botar a velocidade da água. A velocidade aumentou. As velocidades agora se somaram. Quando entra nos ângulos, a coisa fica mais complexa. Mas eles vão tentar. Conseguem. Né? Nós temos a velocidade. Temos a velocidade da água aqui. E vocês veem que a velocidade do barco resultante, ela tem essa inclinação. Deixa eu mostrar na próxima imagem. Na próxima imagem eu consigo fazê-lo. Na próxima imagem ele vai colocar o barco
feito na ponte da Rio Niterói, né? Quando eu estava em construção. Mas observem, aqui, por exemplo, tem a composição. O barco, ele se desloca, ele vai se deslocar paralelo à linha da Terra, ou seja, a velocidade a respeito da Terra é este vetor aqui, que é a composição da velocidade da água, né, mais a velocidade do barco a respeito da água. A composição vetorial me dá uma velocidade paralela aqui, por isso que o barco se desloca de forma paralela. Mas a composição é vetorial. Tá? Luz. Bom, isso é o que nós tínhamos para ver hoje. Se fica alguma coisa para ser respondida, discutida, estamos totalmente abertos. A aula finaliza por aqui. Apenas deixa eu dar duas palavras de boas-vindas. Sejam bem-vindos ao curso de Física. A aparelhagem é deficiente, nós temos experiências que por aí falham, coisas que não funcionam. Mas nós estamos esperando vocês com uma equipe docente de primeiríssimo nível, de altíssima qualidade, os professores que vão receber vocês nas aulas em todo instante são pessoas que fazem física por profissão, estudaram, estudam e estudarão sempre física, gostam do que fazem. Ninguém aqui ensina burocraticamente, não fazemos isto burocraticamente, fazemos de coração. O pessoal que estará ao vosso dispor, os grupos menores, nas aulas de fixação, nos laboratórios, eles podem ser de grande proveito para vocês. Saibam aproveitar tudo isso que tem aí e espero vocês daqui a 2 semanas, na próxima aula da aparelhagem. Para dispensar.